Olá pessoal, você está assistindo a aula de número 5 da revista Lições da Palavra de Deus, número 50, cujo título é Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor. Fique ligado e abra sua mente para aprender mais. Vamos começar a aula. A lição de número 5 tem como título A Função Sacerdotal... O Ministério Sacerdotal do Homem. Pode ir? Vamos começar a aula. A lição de número 5 tem como título O Ministério Sacerdotal do Homem. Infelizmente, o homem tem sido desfocado ou tem tido uma função diferente daquilo que a Bíblia nos ensina que ele deve ser dentro de um lar, dentro de uma família. Fatalmente, homem, mulher e filhos formam uma família, sendo que dentro dessa família, cada um possui funções específicas. Por exemplo, os filhos precisam obedecer os pais, mulher tem as suas obrigações em relação ao marido, marido suas obrigações em relação à mulher. Então, as funções são distinguidas e precisam ser distinguidas para que não haja uma confusão nesse lar e uma automaticamente desordem, para que tudo corra dentro do seu progresso e da sua perfeita harmonia. Precisa haver ordem no que diz respeito às funções de cada membro da sua família. Bom, o homem, ele tem um papel sacerdotal, como o próprio título diz. O papel sacerdotal também não significa que ele é o manda-chuva, todo mundo tem que obedecer, ele tem que falar, todo mundo abaixa a cabeça, ele tem que ser um ditador, um déspota, também não é isso que a Bíblia quer dizer. O ministério sacerdotal, a palavra sacerdote, do hebraico, vem do termo Cohen, que está relacionado a alguém que ensinava a Torá. Como diz em Deuteronômio 6, do 1 até o 9, vocês vão ver que os pais tinham a função de ensinar aos seus filhos. Então, o homem, como sacerdote, ele precisa ensinar a lei ou a palavra de Deus, os princípios divinos a seus filhos. E o sacerdote, no grego, no caso do Novo Testamento, vem da palavra hiérios, que tem a raiz em hagios. Hagios é santo. Então, sacerdote, nesse sentido, significa alguém santificado ou separado para o serviço de Deus. Portanto, o homem é alguém separado para o serviço de Deus, o serviço do Senhor, e ao mesmo tempo é alguém que ensina. Portanto, a gente pode concluir que o pai, ele foi separado por Deus para ensinar aos seus filhos. Ensinar de várias maneiras, verbalmente e moralmente falando, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas, infelizmente, o mundo pós-moderno tem desviado, né? Já há algum tempo essa função paterna tem sido desviada do homem. Por exemplo, nos séculos 16 e 17, com o racionalismo, os homens acreditavam que o papel de ensinar a fé tinha que ser dado às mulheres. Essa coisa de religião estava muito mais em voga, em moda, então as mulheres deviam ensinar. No século XIX, na Revolução Industrial, homem e mulher saíram de casa para trabalhar. E a educação dos filhos foi terceirizada. Neste caso, as babás, as cuidadoras dos filhos, ganharam espaço nos lares, nas famílias e até hoje. Então, nada contra ter uma babá, mas os pais precisam ser os educadores dos seus filhos. Eles precisam transmitir a mensagem divina, os princípios bíblicos aos filhos, ensinar o caminho. Como diz em Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho que deve andar, para que até quando ele envelhecer, ele não se desvie desse caminho, ele não saia desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, infelizmente, com a Revolução Industrial, os pais saíram. No século XX, com a Revolução Feminista, o pai ou a família foi desconfigurada porque a mulher ganhou sua autonomia,
ganhou sua independência. Neste caso, a mulher começou a dizer, olha, eu tenho os meus direitos, eu faço o que eu quero, o meu corpo, quem manda sou eu tenho filho se eu quiser, se eu não quiser eu não tenho filho, eu caso se eu quiser, se eu não quiser eu não caso, eu sou independente, eu tenho minha independência financeira, eu tenho minha independência emocional, espiritual e por aí afora. E após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, muitas famílias ficaram sem a figura paterna, porque iam para a guerra os pais e muitos morriam na guerra. E as famílias ficavam, as mulheres viúvas, sem a figura paterna para ensinar os filhos. E aí, cada vez mais, a figura paterna parece que foi ganhando menos peso e, infelizmente, muitas famílias hoje, muitas mulheres hoje dizem, casar para quê? Além do número de divórcios ter aumentado justamente por causa da independência das mulheres, infelizmente, muitas delas questionam, casar para quê? Posso viver solteira a vida inteira, tenho tudo que eu quero, trabalho, estudo, mas esse não é o modelo bíblico familiar. A figura paterna é muito importante. Ela é importante porque há uma função pedagógica, no sentido dos pais ensinarem os filhos, ensinarem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ensinar as leis divinas, ensinar a palavra de Deus, louvar, fazer o culto no lar, transmitir as doutrinas bíblicas da fé cristã, dizer quem é Cristo, o que Ele fez, quem Ele faz, quem é Ele. Então tem uma função pedagógica. A figura paterna tem uma função também moral. O pai ou os pais não devem ensinar apenas com palavras. O gestual diz muito mais do que as palavras. Então, os pais moralmente precisam ensinar seu filho o que é ser honesto, o que é ser correto, como viver em sinceridade, uma vida sincera, como ser sincero com o outro, como ser verdadeiro. Isso na prática. Função pedagógica, função moral, função espiritual, ensinar os filhos a buscar o Senhor, a buscar a Deus, a orar, a conhecer a Deus cada vez mais. Há também a função afetiva do pai, que é amar os seus filhos, amar a sua família, mas amar não com sentimento, porque sentimento por sentimento não vale de nada, é vazio. Mas amar com atitude, com trabalho, com doação, com sacrifício. Amar com carinho, com beijo, com afeto, com cuidado, com proteção, com provisão. É a função afetiva está relacionada a isso, ao afeto, ao amor que o pai transmite aos filhos, a esse carinho, essa paixão que ele tem pela família, de maneira geral. Então, os pais, ou o pai, deixa os seus pais, como diz em Gênesis 2:24, casa-se com a mulher, deixa o lar paterno, casa-se com a mulher e forma uma família. Mas ele forma uma família não para maltratar, não para desprezar. Ele sai do lar dos seus pais, casa-se com a mulher, ama essa mulher até o último dia da sua vida, ama essa mulher com amor sacrificial, como diz em Efésios 5, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí ele vai ter uma mulher, filhos e uma família super, hiper, mega abençoada. Ter uma família já era uma benção. Quantos são órfãos? Quantos não têm uma família, não têm um pai, não tem filhos, não tem mulher, não tem marido? Ter uma família, fazer parte de uma família já é uma benção. Mas tenha uma família, forme uma família para amar, para cuidar, para zelar por ela, para proteger. Portanto, nessa lição, vimos que a figura paterna é muito importante. Não podemos desqualificar, abandonar a figura paterna de modo algum.
Biblicamente falando, o homem, como sacerdote, precisa interceder pelo seu lar, precisa comunicar as verdades divinas à sua igreja, à sua comunidade, que é a sua família. Essa era a função do sacerdote, comunicar ao povo a mensagem de Deus. Portanto, o pai, como sacerdote, faz o mesmo na sua igreja. A sua igreja é a sua casa. O pai precisa levar os filhos à igreja, dar a eles o prazer de estar lá, mostrar a eles que é um prazer estar lá, na casa do Senhor, adorando a Deus e amando seus irmãos. Para isso que o homem é o sacerdote da família, não para mandar, não para ser um déspota, não para ser um ditador, mas para amá-la. Que nessa lição você tenha sido edificado, você aprenda, ou tenha aprendido, como eu, que o sacerdote da família, ele é para comunicar as verdades divinas e, sobretudo, amá-la, assim como Cristo amou a igreja. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e até a próxima lição. Deus te abençoe.